que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu para cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, enquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros um dos outros, tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Curvemos mais uma vez a cabeça e peçamos ao Senhor Deus a sua direção para este momento. Mais uma vez, Senhor Deus, depois de lida a tua palavra, rogamos por misericórdia que o teu Espírito Santo venha falar conosco e nos instruir segundo a proporção da fé que nos é dada na tua palavra. Em nome de Cristo. Amém. Então, aos que não estão acompanhando conosco, convém o esclarecimento, estamos meditando domingo após domingo na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, já estamos aqui no capítulo 12. O capítulo 12 marca a mudança de tom, de conversa do apóstolo. Até o capítulo 11, até o seu final, ele fala de teologia pura, né? Teologia, ensino teológico. O que ele chamou, olha que nome interessante que o apóstolo deu aos 11 primeiros capítulos. Ele chamou de as misericórdias de Deus. Como Deus foi rico e misericordioso para com a humanidade. De como todos nós andávamos perdidos e desgarrados como ovelhas que não têm pastor, não sabem para onde ir. Mas Deus nos alcançou com sua graça, é a manifestação das suas muitas misericórdias. Deus se revelou ao homem não somente na criação, mas também na sua palavra. E estes mistérios que estavam ainda incompreendidos, foram revelados em Cristo Jesus. Ele nos deu essa graça, esta bênção de se fazer conhecer, de apresentar-se a si mesmo, de nos alcançar, de nos buscar. Nós que andávamos longe, rebeldes e sem querer saber dele, na lama e gostando de lá estar. Mas como ele é bom, como ele é misericordioso, riquíssimo em misericórdia, nos alcançou e nos trouxe para um lugar seguro, a rocha que é Cristo, nos colocou ali no seu altar de graça, na sua presença. Então, quando ele começa o capítulo 12, ele diz, diante dessas misericórdias, diante de tanta teologia maravilhosa, de tanta coisa extraordinária, tantos milagres de revelação que Deus fez, diante disso, eu faço um apelo para vocês que apresentem-se diante de Deus, como um culto, que a sua vida seja um culto na presença de Deus, e que vocês não se amoldem às coisas deste mundo, e que transformem-se com a renovação da vossa mente. Esse é o apelo que ele fez, foi esta mensagem do último domingo. Estão lembrados? Aleluia. E ele diz que nós devemos fazer isto para que nós desfrutemos ou experimentemos de qual é a boa e perfeita vontade de Deus. Né? Então essa é a parte introdutória que nós precisávamos para saber aonde é que estamos
aqui no texto. Então, o apóstolo Paulo, dizendo que devemos experimentar da boa e perfeita vontade de Deus, a pergunta que não quer calar é: qual é essa boa e perfeita vontade de Deus para mim, para a minha vida? Uma vez que agora eu assumi este compromisso diante de Deus, eu pertenço ao Senhor, eu faço parte do seu povo, qual é essa vontade? Então, Paulo antecede esta pergunta, relacionando a vontade de Deus com os dons espirituais que Ele dá a cada um de nós, individualmente, de como é que Ele capacita a igreja, de como é que Ele dá dons ao seu povo. Então, este é o tema da nossa mensagem nessa noite. Os dons da igreja é a boa e perfeita vontade de Deus. Os dons espirituais é a boa e perfeita vontade de Deus. Esse é o tema da nossa mensagem. Ele segue, então, falando a respeito desses dons, trazendo 3 orientações sobre eles e do dom que é... Os dons, o significado dessa palavra significa dádivas, presentes. É a mesma raiz da palavra graça. É um presente de Deus. Não é que você é bom, não é que você é melhor que os outros. É um dom de Deus, uma capacitação. É Ele quem equipa o seu povo para então desempenhar e desenvolver um papel. Paulo, então, faz essas orientações sobre o dom, sobre a graça, sobre a dádiva que Deus dá fornecendo aos seus povos. Primeira orientação é como é que nós devemos experimentar estas coisas. É uma orientação para dizer assim: opa, calma aí, nem pense, nem ouse se ensoberbecer por causa do dom que Deus te deu. Não vai pensando que você é melhor que os outros, está bem? Para começar a conversa, ele dá esse choque aí na gente, a gente fica com o olho estatalado assim: o que eu fiz? Não é assim? Porque parece que Deus está falando comigo. Parece? Ele está falando conosco. Ele quem nos dá os dons, é Ele quem capacita, é Ele quem distribui. Na carta aos Efésios, o apóstolo Paulo fala que Ele levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens, deu dádivas, deu presentes, capacitando a igreja a prosseguir. Então diz ele no versículo 3, porque pela graça que me foi dada, Paulo começa demonstrando como é que tem que ser o experimentar dessa vontade de Deus. A vontade de Deus é, então, os dons que Ele dá à igreja, para que a igreja seja, outra vez Efésios, né? Capítulo 3, 10. Para que a igreja seja a manifestação da multiforme sabedoria de Deus. É Deus agindo como se fôssemos seus tentáculos. Opa! Eu já tirei a ideia do corpo humano para o corpo de um povo. Povo, aquele bichinho, né? Como se fôssemos seus tentáculos, a igreja é os braços de Deus. É a manifestação da multiforme sabedoria. É Deus agindo através da igreja. E a igreja age com os dons que Deus dá. Então Paulo diz assim: porque pela graça que me foi dada. Não é porque eu sou bom, tá? Eu sei que a gente gosta de elogiar o apóstolo Paulo, não é? Que homem, que sabedoria, que coragem. Paulo já está dizendo: pode parar. Tem autoridade? Tem autoridade. Quem deu? Foi Jesus. Ele é quem me deu autoridade. Ele é que me deu graça. Ele é que me deu o dom. Ele é que me capacitou. É Ele que me enviou. Então, por esta graça que me foi dada, eu digo. Aí ele vai dizer. Mas ele começa dizendo o seguinte: não sou eu, mas Cristo que vive em mim, por meio dos dons que Ele me deu, da capacitação, da autoridade. Então eu tenho autoridade para falar com vocês. Digo a cada um dentre vós: não pense de si mesmo além do que convém. Não é? É isso que eu quis dizer quando ele, no começo, já disse:
Não fique pensando que você é bom, que você é forte, né? Tem gente que é tão humilde. Já ouviram a história de um homem que ganhou uma medalha porque era um homem muito humilde, o mais humilde da igreja. Aí deram uma medalha para ele. No domingo seguinte, tiveram que tirar a medalha dele. Ele usou e veio para a igreja. Eu sou humilde, todo orgulhoso, com a sua medalha no peito, né? Quer dizer, cadê a humildade desse homem? Cadê a humildade? Não somos nós, é Deus agindo através do seu povo. Não pense de si mesmo, além do que convém. Nos coloca um limite positivamente e um limite negativamente. Não pense além, não pense que você é melhor do que o que realmente é. Mas também, ao receber um elogio, ao receber um incentivo, às vezes nos falta, a bem da verdade. Você faz. Você fala, não, estou fazendo para o Senhor, Deus é que sabe, mas ninguém. A hora que você sai da linha um pouquinho, toma o rei, né? Saiu da linha, lá vem a malhação. Mas faz bem, ninguém para dar um alento. Ninguém para dizer que bom, Deus tem usado você. Então, ao receber coisas semelhantes, também nós não devemos desprezar o alento, o amor, o carinho que vem também da parte do Senhor em nome do Senhor. Devemos buscar um equilíbrio nessas coisas. Ninguém deve pensar de si mesmo além do que convém. Ele dá então o antídoto. Não faça assim, faça assim. Ninguém deve pensar além do que convém. Antes, pense com moderação, com equilíbrio. A orientação é que devemos ter discernimento e conhecer qual é o dom que Deus nos deu. Reconhecer para que não nos ensoberbeçamos, mas para que também não nos desvalorizemos. Deve-se buscar um equilíbrio e moderação desses termos, porque é pela graça que nos foi dada. E, ao mesmo tempo, não devemos subjugar ou nos diminuir. Eu, particularmente, tenho muita dificuldade de receber elogio. Talvez eu receba melhor a crítica do que o elogio. O elogio eu luto contra, para não cair em soberba. Eu morro de medo. Então, o elogio às vezes vem e eu fujo dele, né? Mas como é que nós devemos receber o elogio? Meu irmão, minha irmã, continue orando para que eu possa ser bênção nas mãos do Senhor. Continue orando para que, ao abrir da minha boca, eu possa ser um instrumento de Deus. Continue orando por mim, para Deus nos usar uns aos outros para fazer a sua obra, para melhor servi-lo, né? Então esse equilíbrio deve existir. É assim como devemos experimentar, viver os dons que Deus tem dado. Qual é a boa e perfeita vontade de Deus? Dar os seus dons aos homens. Como é que devemos experimentar esses dons? Com moderação. Com moderação. A segunda instrução que o apóstolo Paulo nos dá é de como são esses dons. Ele vem trazer, para explicar isto, uma analogia com o corpo humano. Como é que devem ser os dons? Os dons são como o corpo humano. E com isto, o que é que ele quis dizer? Que os dons são para produzir duas características principais e muito importantes para a igreja. Deus convoca um povo, um monte de gente que nada tem a ver um com o outro, se conhecem meio que aleatoriamente, e bota todo mundo junto para caminhar junto. Aí o que ele diz? Bom, vou pegar esse monte de gente que não tem nada a ver um com o outro e vou realizar um milagre. Vou fazer deles uma equipe. E apresenta essas duas características. Essas características são unidade
e diversidade. E para dizer isto, ele pega o exemplo do corpo. Relativamente à unidade, ele diz que a igreja é como um corpo, versículo 4. Porque assim como num só corpo, a igreja está nesta relação de corpo, um organismo só. E embora tenha muitas pessoas, a igreja, o corpo também tem seus muitos membros, embora tenhamos muitas igrejas em toda a terra e em todas as épocas, Deus está formando para si um só povo, em um só tempo. Ele irá congregar todos os povos, todas as línguas, tribos e nações. E estamos sendo formados num só corpo em Cristo. Somos o seu corpo nesta unidade promovida pelo nosso único e Senhor e Salvador Jesus Cristo. Relativamente à diversidade, tem muitos membros e muitas funções. Nem todos os membros têm a mesma função. Que ele está dizendo, embora seja um só corpo, tem muitos membros. Assim como o corpo humano tem muitos membros, quais são? Olhos, que tem a função de ver. O nariz, para o nosso olfato, para a nossa respiração. A boca, para falar, para comunicar, para degustar. Ouvidos para ouvir. Eu estou aqui citando somente aqui alguns membros do nosso rosto aqui, porque se a gente for citar todos, meu Deus, vai ficar a noite toda. Células, funções e etc. São muitos, inumeráveis membros no corpo, cada um com sua função, aglutinados num só organismo, por um grande poder de Deus. É impossível, não há a menor possibilidade de tudo isso ser juntado e aglutinado por obra do acaso. Foi intencional, é um milagre, é uma ação de Deus. Bem como o seu povo. São muitos membros, todos aglutinados, ajuntados num só corpo, cada um com a sua função. Aí, no versículo 5, ele deixa claríssima, para não dizer que eu estou inventando uma interpretação, o versículo 5, ele deixa bem claro a sua analogia. Assim também nós, conquanto muitos, ou seja, muitos membros, e com muitas funções, cada um com seu dom, também temos a mesma união. Somos, diz o apóstolo Paulo, um só corpo em Cristo. E não só isso, somos membros um dos outros. Vejam que ele está destacando aqui esta ambiguidade. Uma unidade, mais uma individualidade e uma diversidade. Cada um, ele começa o texto dizendo como? Cada um não pense de si mesmo mais do que lhe convém. O que ele está dizendo, mesmo nesta unidade que é feita em Cristo, há uma individualidade, há uma diversidade dos dons. Então somos muitos, mas somos um só corpo. Os membros de Cristo somos membros de Cristo e membros um dos outros. Estamos interligados, assim como o organismo, o corpo, juntas e medulas, conectados, cada um com a sua função, trabalhando em prol e em função do bem comum do organismo. Quando um se machuca, todo o corpo sofre. Quando perco um, todo o corpo sofre. Quando vai bem, tudo vai bem. Então, esta analogia é perfeita. É por isso que a gente chama de corpo. Por isso que a gente chama se tornar membro da igreja. Passa a fazer parte do mesmo corpo. Somos mais um dos membros. Mas se temos a função e se temos o dom,
nós temos por dever e por obrigação saber qual é o nosso dom, para exercê-lo. Porque quando não exercemos o dom que Deus nos deu na sua casa, o corpo fica trôpego, falho, necessitado, debilitado. Nós precisamos exercer o nosso dom. Não tem ninguém que não tenha dom. O que acontece é que muitas vezes um fica querendo o dom do outro. Então Paulo está dizendo o seguinte: cada um tem o seu próprio dom dado de graça, pelo Senhor nosso Deus, aos seus membros. Ele está equipando a sua equipe. Pega esse monte de gente que nada tem a ver um com o outro e faz uma equipe. Como é que se faz uma equipe? A gente logo pensa numa unidade, numa união, de um ajudando o outro, mas cada um tendo o seu próprio equipamento. Essa é a ideia de equipe. Um grupo de pessoas com equipamento, que tem cada um a sua função para trabalhar juntos em comum. Então esta é a segunda orientação que o apóstolo Paulo nos dá a respeito dos dons. A terceira orientação é como devemos utilizá-los. Como devemos utilizar os dons que Deus nos deu. O versículo 6 encabeça a lista de 7 dons. São os únicos? Não. Tem muito mais. Mas Paulo pega 7 aqui porque a intenção dele é nos mostrar como é que nós devemos utilizá-los e não fazer uma lista de todos. Então ele pega alguns. Eu não sei porque a Bíblia gosta desse número 7. O número 7 simboliza a plenitude, a perfeição, simboliza a totalidade das coisas de Deus. Então ele pega esses 7, simbolizando todos, e vai tratando aqui um por um. Eu vou me deter um pouquinho mais no primeiro, os demais 6 passaremos mais rapidamente. O primeiro fala de profecia, e eu, devido à importância do termo, vou gastar um pouquinho mais de tempo nele, mas desproporcional aos demais. Então, no versículo 6, ele encabeça a lista por uma frase interessante, relembrando o que já foi dito. Ele encabeça e submete todos os restantes a adjetivos, quer dizer, como deve ser? Ele está qualificando em função do que ele diz primeiro. Vejamos. Tudo vem de Deus segundo a sua graça. Portanto, então é esse o pensamento que vai reger como é que eu uso os dons. Que rege como eu devo usar os dons é que tudo é pela graça. Tudo vem de Deus. Veja aí o versículo 6. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que me foi dada, aí ele começa a lista. Isso deve estar, então, em cada um dos dons, eu devo lembrar. É pela graça. Portanto, é pela graça. Portanto, foi Deus que deu. Deus não fica dando as coisas à toa assim, não. Se Ele deu, eu não devo me gabar, não devo me achar melhor do que ninguém. Se foi Ele que deu, tem alguma função, tem que ser exercida. Se foi Ele que deu, coloque em prática. Então essa frase, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, se pela graça Ele deu profecia, o dom de profecia para alguém, que seja segundo a proporção da fé. Então, vamos lá explicar esses termos. Veja só, lá na carta aos Coríntios, capítulo 14, 1 Coríntios 14, verso 3, é o texto mais longo na Escritura que a palavra de Deus trata a respeito desse termo, profecia. Paulo diz assim aos Coríntios: mas o que profetiza fala aos homens.
fala aos homens, não em nome de si mesmo, mas em nome de Deus. Profeta, o termo significa o homem que fala em nome de Deus. Portanto, a profecia é a palavra do homem que fala em nome de Deus. Portanto, profecia é a palavra de Deus. Em dado momento, a palavra de Deus estava sendo registrada. Deus se revelou e mandou que registrasse. E 95% do que foi dito já aconteceu e acontecia imediatamente. Ou do que estava acontecendo. Vinha um profeta, um homem que fala a palavra de Deus e dizia a palavra de Deus. Vocês estão pecando, vocês estão errando, corrija-se. E o que ele dizia de futuro é, se você não corrigir, a mão de Deus vai pesar sobre você. A palavra de Deus. Não tinha ninguém brincando de adivinhação. Ninguém brincando de expressar desejos quanto ao que queria que acontecesse com um ou com outro. Amanhã você vai arrumar um emprego novo. Amanhã você vai arrumar um casamento. Amanhã, nada disso. É palavra de Deus registrada para que Deus se revele na história da redenção, para a salvação do homem. Profecia não é falar em nome de Deus coisas da sua própria mente. Invencionices. São palavras de Deus que devem ser ditas aos homens para edificação. Então, a profecia fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Então, é assim que funciona, é assim que deve ser. Aí o apóstolo Paulo diz assim, segundo a proporção da fé. A gente olha para isso, para essa frase rapidamente, pensa que é assim. Deus deu muita fé, então ele vai falar muita profecia. Ou uma profecia poderosa de acordo com aquilo que ele crê. É assim? Não é. Parece, né, dá a impressão segundo a proporção da fé. O que ele está dizendo é, o segredo para a boa interpretação aqui, é o que quer dizer este fé neste texto. Fé significa aquilo que foi dado aos homens, aquilo que foi registrado, foi colocado como doutrina, é o arcabouço doutrinário, para que reja as nossas atitudes. Quando se diz, cada um, ou se foi dado o dom de profecia segundo a graça, que seja segundo a proporção do que lhe foi dado como doutrina, como ensino, como aquilo que está registrado. Então, em outras palavras, é segundo a proporção da palavra de Deus, daquilo que Deus já se autoproclamou e se anunciou, na proporção da fé, a fé que abraçou, que foi entregue aos santos, como diz o apóstolo Pedro, ou seja, a sã doutrina, a palavra de Deus. Então, este dom de profecia, que foi concedido pela graça de Deus, deve ser utilizado segundo a fé que recebeste, segundo a sã doutrina que foi orientado, segundo a palavra de Deus, não segundo a sua própria mente ou os seus sonhos, segundo a fé que lhes foi entregue, registrada pelos profetas, os apóstolos e o próprio Senhor Jesus Cristo. Assim, desta forma, segundo dom que fala aqui o apóstolo Paulo, se ministério, o que quer dizer aqui a palavra ministério? Nós hoje olhamos para essa palavra, logo pensamos, pelo menos no seio da igreja, o ministério pastoral. Não é disso que está falando. O ministério aqui significa serviço. É diaconia. É o atendimento, a ajuda, o socorro.
Se foi dado este dom a você, se você recebeu o dom de ministério, da ajuda, do socorro, da diaconia, dedique-se em fazê-lo, dedique-se ao ministério. Se é um dom de Deus, concedido pela graça de Deus, você deve exercê-lo com toda a dedicação, não relaxadamente, mas procurar fazer com todo zelo. E o que ensina? O ensina, sim, agora é o dom de mestre. O dom do ensino é o dom de mestre. É o dom que é dado àquele que vai buscar na Escritura a compreensão. É semelhante ao profeta. Há uma pequena distinção aqui entre o dom de profecia e o dom de mestre. O dom de profecia é a capacitação que Deus dá para pregar a palavra. O dom de mestre é o dom do ensino. É tênue, é bem pequena, é sutil a diferença, embora tenham a sua importância, né? Mas o dom do ensino é a habilidade para ensinar, para dar uma aula, para colocar a palavra de Deus, é colocá-la em termos práticos, acessíveis. Quem recebeu o dom de mestre, o dom do ensino, esmere-se em fazê-lo. Faça isso com capricho, com apuração, com perfeição, com refinamento. Esforce-se, pesquise, vai atrás, busque, para poder transmitir o quanto melhor puder este dom. Se este é um dom que é dado pelo Espírito Santo, se é dado pela graça de Deus, você deve exercê-lo, então, com esmero. O quarto dom de que fala o apóstolo Paulo é o dom que exorta. A exortação, muitas vezes nós pensamos só no sentido de correção. Vou fazer uma exortação, né? Exorta-os. Parece que a gente está sempre falando para correção, mas a palavra exortação, esta que é usada com esta tradução, né? O dom de quem exorta é que consola, que traz a boa palavra de esperança e também de conserto, também, né? Exortar no sentido de consertar rota, de mostrar, de apontar o caminho. Se este dom é um dom dado por Deus, você deve exercê-lo. Nós temos exortado. Em dado momento, o apóstolo Pedro também fala a respeito das mulheres de mais idade na igreja, para que exortem, para que ensinem, para que orientem as mulheres mais jovens, para não ficar jogando conversa fora, para não ficar com fofoquinhas, mas que as orientem qual é o caminho. Seja paciente, minha filha, é assim mesmo, tenha paciência com esse menino, não é? As senhoras com mais idade, que já passaram por poucas e boas, e muitas, acabam sendo um instrumento nas mãos de Deus, recebendo este dom da exortação. Não negligencie, não negligencie. Olha o que a palavra está dizendo. Quem recebeu este dom, deve fazê-lo, deve exercê-lo com dedicação. Dedique-se a fazer. Não negligencie, não deixe para lá. Não é? Veja que a palavra de Deus, então, está nos exortando. Às vezes, eu gosto de pensar na palavra exortação como correção de rota. Corrigir a rota. Vamos acertar aqui, vamos afinar as ideias, vamos pôr as coisas no seu devido lugar. O que contribui, está aí um dom muitíssimo interessante, explorado muitas vezes maleficamente por muitas igrejas, né? Abusando da boa vontade e da fé das pessoas. Mas o dom da contribuição é importantíssimo. Nós não vivemos num mundo etéreo, espiritual. Nós vivemos ainda no mundo físico. Há muitas necessidades na igreja. Os dízimos, as ofertas são para o sustento.
são para fazer acontecer as coisas neste mundo, neste ambiente, nesta dimensão que ainda estamos. Sim, é necessário. E Deus tem dado, aleluia, bendito seja o Senhor, tem dado este dom à sua igreja. Pessoas que têm o desejo de contribuir. Um faz uma oferta porque quer dar à igreja um piso novo. Outro faz oferta porque quer ver uma igreja mais bem decorada. A igreja, às vezes, no seu caixa, com as suas tesourarias, não está em condições, e a gente vê irmãos doando, entregando. Então, se há este dom de contribuir, se este dom foi concedido pela graça de Deus, não se esconda dele. Faça-o com liberalidade, não constrangido. Nós não podemos vir aqui à frente constranger ninguém a doar, ou a dar ofertas, ou pagar dízimo. Não nos compete. Não nos compete. Nós temos, sim, como dever, como membros, sim, diligentemente. A palavra de Deus nos exorta, cada um faça liberalmente, não constrangido, mas com sinceridade. Eu entrego ao Senhor parte do muito que Ele tem me dado, me abençoado, e eu quero abençoar a obra, quero abençoar o trabalho, generosamente, não buscando reconhecimento e elogio. Gente, dei tanto, ninguém nem falou nada. Outros vão fazer uma coisa, já tiram a foto, a selfie, para ele sair junto e postar no Facebook que ele está fazendo isso e aquilo. Não é disso que a palavra de Deus está falando, está dizendo. Está falando para que aquele que tem esse dom, que recebeu de Deus, Deus equipando a igreja por este dom, que o faça liberalmente, com toda a liberalidade. E o sexto dom é aquele que preside. Eis aqui um dom controverso. Ele significa presidir, liderar, dirigir, guiar. É a capacidade de influenciar pessoas, liderar, capacidade de influenciar pessoas. Se veio como um dom de Deus, a igreja está carente de líderes. Se é um dom que veio de Deus, nós precisamos exercê-lo. Nós precisamos pôr em prática. Aquele que preside, faça-o com diligência, com esforço. Às vezes o esforço é sobrenatural. Faz isso, faz aquilo, e trabalha, e estuda, e ainda exerce liderança na igreja. Deus muitas vezes chama pessoas ocupadas, porque aquele que não faz nada, ele não quer na sua obra. Interessante isso, né? Então o Senhor requer de nós que com esforço, com diligência, com presteza, com toda a motivação, porque esta motivação vai motivar os outros. O desânimo é arma do diabo, não de líderes cristãos. O líder cristão não fica ressaltando as dificuldades, ele ressalta o poder de Deus sobre o seu povo, de como ele abre portas, de como ele é poderoso. Se esse dom vem de Deus, é bênção para a igreja, deve ser usado com diligência. Há, todavia, uma coisa, que às vezes este dom, que pode ter vindo de Deus, pode estar sendo usado por Satanás. Isso em mãos erradas, agindo de forma errada, pode ser terrível para a igreja. Destrói, facciona, né? A pessoa tem a capacidade de influenciar pessoas, de liderar, ela lidera para fazer facções, grupinhos contra grupinhos. Destrói, influencia negativamente, entristece, pessoas adoecem espiritualmente, muitas vezes somatiza, pessoas caem da fé, saem da igreja por causa de uma liderança ruim, que influencia mal as pessoas, machuca,
afasta. Então, precisamos estar atentos, alertas com isso. É um dom muito importante, mas que nós devemos colocar a serviço do Senhor. Não é para se sobressair. Cada um pensa de si o que é apenas suficiente, àquele ponto. Sabendo que vem de Deus, a honra e a glória dele. Sabendo que vem de Deus, nós devemos fazê-lo para o seu louvor e para a sua glória. Finalmente, sétimo e último, aquele que exerce misericórdia. Que dom maravilhoso! Misericórdia fala daquilo que mexe a cardia, o coração. Misericórdia é, por assim dizer, o dom do amor, daquele que se preocupa com o seu próximo. Todos nós devemos nos preocupar com o próximo, mas algumas pessoas têm esse dom específico e é bênção no seio da igreja, no meio do povo de Deus. São pessoas que ajudam, que confortam, são pessoas que visitam, que dão assistência espiritual, que dão assistência emocional, assistência psicológica. E aquele que recebeu esse dom, faça com alegria. Quer dizer, sem murmuração. Quer dizer o seguinte, às vezes você vai visitar uma pessoa que está doente. A palavra de consolo que você leva para a pessoa, eu sei porque você está doente, aposto que está em pecado. Que consolo é esse, meu Deus? Eu sei porque você está doente. Você não se cuida. Você pode dizer a mesma coisa misericordiosamente, né? Amando essa pessoa, compreendendo, levando ela a entender o que ela pode fazer para melhorar, sem o dedinho de acusação, como fez os amigos de Jó, né? E o Senhor estava colocando Jó à prova, e eles diziam que ele estava em pecado. Ressaltavam a justiça de Deus, portanto, Deus é justo, você está doente, é porque Deus está exercendo a justiça, porque você está em pecado. Então, isso não é consolo. Outros vai consolar uma pessoa que está doente, está enferma, ela diz, rapaz, um amigo meu estava com o mesmo problema, foi para o Beleléu. Que consolo infeliz é esse? Mata a pessoa de susto, né? O Senhor é que tem a última palavra. Vamos orar e pedir a Deus. Vamos clamar pela sua ação poderosa. Ajuda, tem um canal de ajuda que vai providenciar o remédio que está difícil. Precisando talvez de um dinheiro, entra o dom do outro, né, que contribui. O teu tal irmão tem prazer em ajudar, vamos falar com ele que ele pode nos ajudar a pegar esse remédio. Tem um amigo que tem um contato que pode conseguir esse remédio na prefeitura, no governo, vamos lá. Ajuda a pessoa. Trazendo palavras de ânimo, de conforto, de consolação, palavras de misericórdia. Tem também um aspecto de proteger a si mesmo. Quem tem o dom de misericórdia, faça com alegria. Porque às vezes você absorve tanto o problema que você acaba chorando e saindo lá pior do que o doente, e o doente fica pior do que o que estava, né? Fazer com alegria é transmitir graça, é transmitir aquele consolo, aquele conforto, de maneira que a pessoa fique mais esperançosa. Aquele que tem o dom da misericórdia, exerça com alegria, de boa vontade, trazendo o aspecto positivo para que aquilo venha realmente influenciar naquela vida, naquela situação complicada desta pessoa. Então, são esses os 7 dons e como devemos utilizar. São princípios, né? Diligência, alegria, os outros termos aqui usados pelo apóstolo Paulo, liberalidade, dedicação, esmero. Então, são maneiras como nós devemos olhar para os dons. Foi Deus que deu? Foi Deus que deu. Então, eu não posso guardar isso no cofre. Os dons, os talentos foram dados para serem usados. O Senhor diz assim,
um dia o Senhor vai voltar e vai pedir conta. O que você fez dos dons e dos talentos que Ele te deu? Você os usou ou você deixou de lado? Negligenciou, ignorou, desprezou esta ação de Deus na tua vida. Ele nos capacita e nos habilita e nos enche da sua graça para fazer a sua obra. Ele equipou o seu povo, portanto, para um trabalho. Né? Então, com tudo isso, a conclusão que nós podemos resumir da seguinte maneira. Quer saber qual é a boa e perfeita vontade de Deus? São os dons. São os dons. A boa e perfeita vontade de Deus é que a igreja seja a manifestação da sua multiforme sabedoria. A boa e perfeita vontade de Deus é que nós hajamos. É a vida cristã na prática, exercendo a vontade de Deus segundo os dons que Ele nos dá pela sua própria graça. Sabendo que devemos prová-los, experimentá-los, com toda humildade e moderação. Sabendo que devemos saber como eles são. São como as funções dos membros do corpo, que fazem um só corpo em unidade, mas também que há uma diversidade. Cada um tem o seu, todos têm o seu lugar na obra do Senhor. Descubra qual é o seu dom, para uso, para a glória de Deus. Não negligencie. E fazê-los da melhor maneira possível. Faça da melhor maneira possível. Foi Deus que deu. Não vou fazer relaxadamente. Tem um versículo de Jeremias que me ocorreu agora, nem anotei, mas me fez lembrar agora. Não faça a obra do Senhor relaxadamente. Devemos fazer com todo o esmero, com toda a dedicação, da melhor maneira possível. Como estamos falando de um texto prático, é a parte prática. Paulo está dizendo, em face às muitas misericórdias de Deus, nós devemos ter uma vida prática. Esse é o tema geral do bloco, a vida prática da igreja. E o Senhor então nos dá dons para fazermos isto, com toda a praticidade. Um sermão tão prático, fica até difícil a gente colocar aplicações. Mas, para ser redundante, algumas coisas práticas que você pode exercer. Se os dons foram dados pela graça de Deus, devemos dedicá-los para a obra do Senhor. Possibilidades: visitação, visita o enfermo, visita o vizinho, visita o irmão, visita o que está triste, o que está em dificuldade, dificuldade financeira, dificuldade de saúde, solitário. Gente, quantas pessoas solitárias, quantas pessoas que, quando acha alguém que lhe dá 1 minuto de atenção, ela solta rojões de alegria. Você pode ser um visitador, você pode exercer esse dom. Às vezes, cuidar de um bebê. Às vezes, na casa do Senhor, nós estamos precisando de professores que assumam o momento de pregação para as crianças. E é sempre debilitado esse ministério. Precisamos de mais pessoas. Coloque-se à disposição. Deus distribuiu dons à igreja. Professores de escola dominical. Às vezes cozinhar. Preparando a mensagem, pensei no dia de hoje, né? Que coisa linda, né? A confraternização, a união dos irmãos. Um grupo pequeno se dispôs a trabalhar, a dedicar, a oferecer os seus dons em prol da comunidade, da unidade, da comunhão dos santos. Que bênção, que bênção. Cozinhar, organizar, decorar, participar com seu carro. Às vezes a gente tem uma dificuldade de ir para algum lugar fazer alguma coisa, porque tem gente que diz assim, eu não coloco mais que 2 pessoas no meu carro, porque vai estragar meu amortecedor. Ai, meu Deus. Né? Que tal a gente oferecer um pouco mais daquilo que Deus nos tem dado para o bem
da igreja, para o bem do povo de Deus. Que tal você não está podendo ir ao acampamento, ao retiro? Ah, a Bianca gostou dessa aplicação agora. Quem sabe você não está podendo ir a fazeres, trabalho, etc. Mas você pode e tem disponibilidade de ajudar um acampante que quer ir, mas não pode, está sem condições. Quem sabe você quer doar um acampante. Doe com liberalidade. Deixe que o Senhor fale ao seu coração. Fala, não é o pastor que está fazendo esse apelo. É uma possibilidade de usar o dom que Deus deu para abençoar uma vida. Etc, etc. Qual é o dom? Qual é o dom que Deus te deu? Nesse instante eu gostaria de convidar você, meu irmão, minha irmã, querido visitante, que curva a sua cabeça e consagre nesse instante a sua vida ao Senhor. Talvez seja o momento de nós pedirmos perdão a Deus por negligenciarmos os seus dons, por desprezá-lo, por ignorá-lo. Mas devemos nos lembrar, nos recordar que Deus vai pedir conta. E agora é momento de nós dedicarmos a nossa vida, os dons e talentos ao Senhor. Alguns instantes de oração silenciosa. O grupo estará nos ajudando também com um momento de consagração ao Senhor. Ofereça a sua vida e os seus dons.